pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá! Se você não me conhece, meu nome é Samara Santos, eu sou de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, e hoje eu moro aqui em Cork, na Irlanda. Mostro a minha vida aqui, as minhas viagens pela Europa no meu Instagram e no meu canal no YouTube. E hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha história de como eu vim parar aqui na Ilha Esmeralda. Vou começar essa história de 2016, que foi quando eu ainda não tinha saído do Brasil, e os outros países que eu fui depois, eles contam muito pra essa história, pra vocês entenderem por que eu vim parar aqui na Irlanda. No Brasil, eu tava no meu último ano da faculdade de biologia e eu tava com muita vontade de sair do Brasil. Na época eu era bolsista da CAPES e eu conseguia viajar para vários estados do Brasil com a minha pesquisa para poder apresentar a minha pesquisa para outras universidades de outros estados, e isso era muito legal. Eu conseguia conhecer muitos lugares no Brasil, mas na biologia em si eu não estava muito satisfeita, porque eu já tinha aí a minha veia artística, digamos assim. Eu já tinha muitas conexões com a dança, com o circo, com a arte, e eu queria fazer faculdade de dança na época. Esse fim de ano na biologia foi muito tenso, porque ao mesmo tempo eu queria fazer minha primeira viagem internacional, eu queria estudar fora, eu queria ter uma experiência, né, de intercâmbio, e ao mesmo tempo eu queria ingressar numa outra faculdade. Então eu pensei que o meu intercâmbio tinha que ser ali entre as duas faculdades pra tudo dar certo, de acordo com o que eu tinha planejado. E aí naquele ano eu comecei a fazer Enem e comecei a procurar intercâmbios. Só que quando eu olhei os preços dos intercâmbios, eu não fiquei muito satisfeita. Eu vi que eu não ia conseguir pagar. Foi quando uma amiga minha me falou que ela tava se preparando pra ir pra Finlândia pra fazer au pair. E eu fiquei assim, gente, que isso? Eu preciso saber tudo sobre esse programa. E aí ela me contou tudo sobre o programa de au pair. Só que na época eu queria ir pra Inglaterra. E a gente sabe que o programa de au pair na Inglaterra, ele tem aí os seus contras, né? Eu já tava com tudo certo, eu peguei uma família que ela já tinha conversado, que ela me indicou, e eu comecei a fechar tudo com a família, conversar, né? E depois eu fechar tudo certo já pra ir, praticamente. E um mês antes nós tivemos um surto coletivo na minha casa, entre eu e minha mãe, basicamente. A gente decidiu que seria melhor pra mim não ir. Mas assim, gente, a minha cabeça tava muito confusa naquela época, porque eu não entendia nada sobre viajar pro exterior. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Foi uma doideira. Eu não sabia nem o que era, o que significava passar pela imigração, saca? Então, isso pra mim foi muito complicado, assim, de entender. E eu comecei a pensar que pra mim seria melhor ir por um período de tempo menor. Eu não sabia se eu ia gostar e tudo mais. Foi aí que em 2016 pra 2017, eu e minha mãe, a gente viu uma promoção, porque você sabe, né? Quando você começa a falar que tá querendo ir pra algum lugar, sempre vai aparecer aquela promoção daquele lugar específico pra você na internet. O Google faz isso. E aí a gente começou a ver muitas promoções pra ir pra Londres, e uma delas, só que assim, eu não tinha dinheiro também, uma delas a minha mãe resolveu ir até a agência pra conversar sobre aquela promoção. E a gente foi pra uma agência bem grande, que eu não recomendo, mas que ela é bem grande, assim, que tem no Brasil. A gente começou a cotar tudo com essa agência, só que essa agência, ela falou umas coisas, assim, muito estranhas. Porque, na verdade, as pessoas que trabalhavam na agência, elas não tinham muita experiência sobre Londres. E aí elas começaram a dar dicas que não era muito, assim, sabe? Eles não tinham aquela vivência. E aí, uma das coisas que eles me falaram foi que eu não precisaria usar transporte público. Apesar do transporte público de Londres ser muito bom. E eles me disseram que eu não ia precisar, porque a minha casa ia ser super perto da escola e eu não ia precisar pegar transporte público, que ia ser uma maravilha, não sei o que. Só que eles estavam falando isso por causa daquela coisa de que na Europa é tudo muito perto, não sei o que você consegue andar muito a pé. Isso é verdade. Mas Londres é uma cidade enorme. É uma cidade muito grande. E eu fui morar na zona 4 de Londres. E meu curso era na zona 1.
Isso quer dizer que eu levava, sem brincadeira, mais ou menos 1 hora e pouco de metrô. E fora que o preço do ticket pra você pegar um transporte na zona 4 de Londres e desembarcar na zona 1 era tipo assim, 3 vezes mais, saca? Então por isso que às vezes em Londres é mais legal, assim, você pegar uma acomodação que é ali perto da cidade, entendeu? Pra não passar por esse tipo de perrengue, tanto de tempo quanto de dinheiro. E aí, não façam isso que eu fiz aqui na Inglaterra, tá? Porque isso aqui é pior do que mostrar o dedo do meio. Eu fiz aqui agora, mas nem aqui na Irlanda também, mesma coisa. Mas enfim, voltando aqui pra história. Não bastando esse problema, quando eu cheguei lá em Londres, eu tive vários outros problemas. E um deles foi que a minha acomodação ficou sem gás, ficou sem aquecer a água, tava frio, era inverno, né? Então a gente sem aquecimento, sem conseguir aquecer a água, no inverno, não era uma coisa muito legal, principalmente pra quem estava pagando em reais para ficar naquela situação, né? Eu entrei em contato com a agência, falei, já não estou satisfeita com o lugar da minha casa, quero trocar de acomodação, quero saber o que vocês podem fazer. E aí, eles disseram que eles ligaram lá pra trocar minha acomodação. Detalhe, quando a dona da casa, né, veio falar pra mim que eles estavam sem eletricidade, sem conseguir aquecer água pra banho, isso era tipo terça-feira. Ela falou assim, olha, infelizmente nós estamos sem aquecedor, sem aquecimento. E a partir de hoje, a gente vai terça e quinta, toda terça e toda quinta, na casa da minha filha pra você tomar banho. Aí fica assim, gente, eu vou tomar banho terça e quinta? Como assim? Aí o que eu fiz? Eu fui, quando eles estavam dormindo, porque eu era muito tímida, eu acho que se fosse hoje eu ia falar, mas na época eu era muito tímida, eu fui na cozinha, busquei a cafeteira, né, a chaleira elétrica, levei pro banheiro, aqueci a minha água e tomei um banho de canecão no banheiro deles, sem eles saberem. E eu tava assim, morrendo de medo quando eu fiz isso. Eu achava que, sério, eu achava que eles iam me encontrar na escada levando a cafeteira, levando a jarra, né, de aquecer a água pro banheiro e ia ser um escândalo. Mas até que eles nunca me viram fazendo isso e tomei meu banho lindo e belo. Aí você vai me perguntar, e por que você não mudou de casa? Queria eu mudar de casa. Entrei em contato com a agência, eles foram entrar em contato com a outra agência, que era a agência das casas, entendeu? Que era uma agência que tomava conta de várias outras agências lá na Inglaterra. A agência, parece, a outra agência, a dona das casas, das acomodações, eles conseguiram lá uma outra acomodação na zona 2 e acertaram tudo pra mim. Só que quando eles me deram a resposta dessa casa e eu liguei pra dona da casa, a dona da casa simplesmente disse, ué, mas isso foi na semana passada. Isso sim, já tinha se passado uma semana. Você não deu uma resposta em uma semana, então a gente não vai conseguir fazer a sua transferência pra cá. A agência já tá mandando outro estudante pra cá essa semana. Aí eu fiquei assim, gente, vocês me deram a resposta depois que o negócio já não tava nem disponível mais? Como assim? Pois é, isso aconteceu comigo, eles fizeram isso comigo. Passou mais uma semana e eles conseguiram trocar lá no negócio lá que aquece a água e não sei o que. Já estava com a água quente em casa, já estava com o aquecedor, pensei o quê? Agora eu vou ficar aqui até o resto desse mês e tudo bem. Mas diversas outras coisinhas aconteceram, mas eu aceitei que eu ia ficar ali naquela casa mesmo. Que ia ser, esse era o meu destino, né? Ficar ali naquela acomodação, que ia ser mais fácil pra mim do que ter que trocar de novo com a agência, esperar mais uma semana e fazer uma mudança pra ficar mais uma semana. Então eu preferi ficar ali. Nessas 2 últimas semanas, acabou que com esse meu desentendimento, né, com a casa, eu conheci o meu vizinho. Que ele viu, né, que eu estava ali um pouco tensa com as coisas que estavam acontecendo. E eu comecei a conversar com ele. Comecei a bater um papo, descobri que ele tinha vindo da Hungria, que ele tinha uma casa ali com várias pessoas húngaras, não sei o que. Ah, outro detalhe que aconteceu nesse período de tempo, né? Essa casa eu só podia usar o micro-ondas, não podia usar a cozinha da casa. A mulher também não me deixava usar a máquina de lavar. Ela lavava a minha roupa pra não me deixar usar a máquina de lavar. Então assim, já que ela lavava a minha roupa, não fiquei tão chateada não. Mas ela falou comigo numa grosseria, eu fui pedir a ela pra lavar a minha roupa, aí ela falou assim, você não vai lavar a roupa aqui porque a máquina é minha, a propriedade é minha, esta casa é minha e você pode deixar seu cesto de roupa ali que eu lavo. Pelo menos ela lavou a minha roupa, mas olha, não precisava ter falado daquele jeito não, tudo bem, deixa lá. Então assim, tudo na casa, as coisas era tudo dela, que eu não podia mexer, não podia tocar, não sei o que. Eu não podia usar o fogão e eu tava muito chateada porque eu não podia cozinhar, eu tinha que fazer comida ali no micro-ondas o tempo todo, e isso também era uma coisa que tava me enchendo a paciência. E aí eu conheci esse húngaro, eu falei isso, e ele me chamou pra jantar na casa dele. Fui jantar na casa dele, conheci esse húngaro, ficamos conversando. Chegou o dia de eu ir pro Brasil.
Voltei pro Brasil. E durante esse intercâmbio eu recebi a resposta da UFRJ aprovando a minha candidatura pro curso de dança. Então eu fui aprovada pro curso de dança na UFRJ, então deu tudo certo ali nessa questão de tempo. Fui pro Brasil, me mudei pra cidade do Rio de Janeiro, né, que eu morava no interior do estado, e fui viver minha vida fazendo faculdade de dança ali. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu continuei conversando com esse húngaro e eu já não estava mais tão satisfeita de morar no Brasil. Eu já tava achando que não queria, que eu queria ter ido ficar mais tempo, que um mês não dá tempo de fazer nada. E realmente não dá, gente. Se puder ficar mais, fica. Não tem essa de, eu queria ir por um tempo mais curto, porque não dá pra aproveitar, não dá pra sentir de fato a cultura, aprender de fato a língua. E aí eu fiquei nesse ano de 2017, né, fazendo o curso de dança na UFRJ. 2018 também. Foi quando, no final de 2018, apareceu pra mim a oportunidade de participar do Cirque du Demont, que é um festival mundial de circo que acontece em Paris. E eu tava pensando em ir pra esse festival em março de 2018, só que eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem pra ir. E aí foi quando o Matê, que é esse húngaro, ele se disponibilizou pra pagar a minha passagem, né, pra me ajudar ali, me dar uma ajuda de custo pra ir pra lá, com a condição de que eu fosse passar o ano novo com ele na Hungria, em Budapeste. E aí eu fui em dezembro, na verdade, dia 25 de dezembro, no dia do Natal, teve tipo a ceia 24, no outro dia eu já tava pegando minhas coisas pra ir pro aeroporto. E fui com mala de mão, porque eu não queria pagar, porque o meu voo só tinha mala de mão, né? E eu não queria pagar a mala extra, então eu fui, tipo, com o casaco na mão e a mala de mão, na loucura mesmo, porque eu não queria pagar a mala extra. Fui pro aeroporto assim, cheguei lá, cheguei em Paris no outro dia, né? No dia 26 de dezembro. Do dia 27 eu já tava pegando o meu voo pra Budapeste pra ir pro ano novo lá com ele. Aí eu passei lá o resto do Natal húngaro, digamos assim, com ele, e passei o ano novo na Hungria também. Depois eu voltei pra Paris e, no final das contas, quando eu tinha que pegar o meu voo de volta pro Brasil, o negócio estava tão, assim, evoluindo de uma forma tão legal, tão boa, que eu decidi ir pra Inglaterra com ele. Ele já não estava mais morando em Londres, ele estava morando em Maidenhead, que é uma cidade próxima a Windsor, que é onde a rainha tem a residência dela, né, que ela tem o Buckingham Palace, e em Windsor, então a gente estava ali perto. Eu fui pra Inglaterra com ele e eu perdi o meu voo de volta pro Brasil. Eu simplesmente perdi o meu voo. Desde então eu passei 6 meses lá na Inglaterra e quando tava terminando o meu visto lá, eu comecei a pensar assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque meu visto vai expirar aqui. Eu comecei a tentar aplicar pro Tier 5, que é um visto de voluntariado que tem na Inglaterra. E pra esse visto, você vai trabalhar numa instituição ali que é regulamentada pelo governo britânico e você tem direito de trabalhar depois também 20 horas por semana em uma das áreas que eles dizem ali. E nessas áreas, uma dessas áreas era a área de dança. Você podia trabalhar, se você for um profissional de dança, você pode trabalhar nessas 20 horas e ser remunerado, porque o outro trabalho que você vai ter é um trabalho voluntário, que é o trabalho que você precisa de alguém pra te dar esse visto praticamente. Você precisa encontrar ali essa vaga e essa pessoa ela tem que estar disposta a te dar uma carta pra que você tire esse visto, e aí você tem que trabalhar nessa vaga, você tem 20 horas pra trabalhar numa outra vaga que você pode ser remunerado. Estava aplicando para esse visto, vi que o negócio não estava dando muito certo. Comecei a pensar que não ia rolar para aquele ano, começou a voltar tudo. Tentei ver para aplicar para a universidade. Não consegui porque já tinha passado da hora, né, de aplicar. E eu comecei a falar para ele, olha, vou precisar me mudar. Aí ele tava insatisfeito também com o trabalho dele, não tava muito bem, assim, com o que ele tava fazendo, queria voltar a estudar. E ele começou a falar, tá bom, eu vou com você pra onde você for. Foi daí que eu comecei a pesquisar todos os países que seria fácil pra mim. Pra ele seria tranquilo, porque ele tem passaporte europeu. Então qualquer país da União Europeia pra ele tava sussa, mas pra mim, com o meu passaporte brasileiro, não tava tão legal assim. Comecei a procurar todas as opções e a gente tava certo de que a gente ia pra França, já tínhamos decidido. Eu já fiz curso de francês no Brasil, então era só ir voltar a estudar e tudo mais, mas ele não tava conseguindo aprender francês por nada desse mundo. Foi quando a gente decidiu então que a gente precisava ir pra um país que falava inglês, e a Irlanda é o país que se fala em inglês, né, como
língua oficial e que é a primeira língua mais falada no país, que tem a maior porta de entrada, digamos assim, para os brasileiros. A gente brinca que aqui na Irlanda é o maior estado do Brasil fora do Brasil, porque realmente tem muito brasileiro, você escuta português aqui o tempo todo, entendeu? Você sempre encontra brasileiros por aqui, isso porque é muito fácil pra gente vir pra cá, tirar um visto de estudante como o Stamp 2, que é o visto que eu tenho agora, e de repente até conseguir um outro trabalho, depois aplicar pro Stamp 4 e tudo mais. Então a Irlanda acaba sendo, assim, uma grande porta de entrada para brasileiros aqui na Europa, e por isso que a gente veio pra cá. Na época a gente não sabia direito ainda pra que cidade a gente ia, a gente já sabia que a gente não queria ir pra Dublin, porque a gente não queria morar numa capital como a gente foi pra Londres antes, a gente queria morar numa cidade pequena por causa da nossa experiência em Maidenhead, a gente queria ir pra um lugar mais no interior, e aí ele começou a aplicar pra vários cursos. Foi quando ele foi aprovado pro curso de terapias holísticas da Cork College of Commerce, que é uma instituição daqui de Cork, e a gente decidiu então que a gente ia vir aqui pra Cork. Bom, a história eu acho que ficou um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi que eu vim parar aqui. Eu espero muito que isso inspire vocês a começar a procurar um lugar pra ir, a começar a pesquisar sobre as oportunidades que vocês têm, porque o mundo é enorme e eu não faria nada diferente do que eu fiz aqui até hoje. Tudo isso que aconteceu, toda essa jornada indo pra Inglaterra, passando um tempo na França, na Hungria e tudo mais, isso tudo me ajudou muito a construir tudo que eu sou hoje, então acho que isso foi muito legal. E se eu não tivesse ido pra Inglaterra no programa certo, eu jamais conheceria o Matê, eu acho que eu não conheceria ele. Então eu fui no programa do perrengue lá, né, continuei na casa do perrengue e depois eu conheci ele por causa do perrengue, então isso tudo tá conectado aí, e eu queria que vocês usassem essa história mesmo pra se inspirar e pra não desistir daquilo que vocês querem fazer. Sempre tem uma opção, existem brasileiros morando em diversos lugares do mundo que vocês nem imaginam, existem vistos que a gente nem imagina, eu mesmo não sabia do Tier 5 da Inglaterra. Então, o negócio é pesquisar e não se contentar com a primeira agência de intercâmbio que vocês fazem um orçamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Queria muito agradecer a Priscila por esse convite e até a próxima! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!